Olá, eu sou o Roberto Matheus da Costa, você está no canal Mais Uma Voz e este é o seminário Israel Antiga e Moderna. Desde o início nós temos comparado a trajetória do antigo Israel e do moderno Israel, povo do Advento. Nós estamos analisando no momento algumas questões relacionadas ao Espírito Santo e se você não assistiu desde o início o seminário, eu sugiro que você faça isso, para que você entenda por que o nome dessa série, desse seminário é Israel Antiga e Moderna. Eu vou colocar aqui em cima um card para que você clique nele e assista desde o início o seminário. Se você já está assistindo desde o início, já está acompanhando, quero te agradecer. Se você já é inscrito também, quero te agradecer por sua inscrição, pela sua interação nos vídeos, por seus compartilhamentos e pedir que você continue nos apoiando, nos ajudando. Se você não é inscrito, eu peço que você se inscreva no canal, ative as notificações para receber os próximos vídeos desse seminário e de outros que temos gravado e disponibilizado aqui no canal. E você nos apoie também através dos links que estão aí abaixo. Você pode nos dar uma oferta mínima mensal, que for do seu coração, da sua liberalidade, da sua boa vontade, para nos ajudar a apoiar esse trabalho aqui no YouTube e continuarmos a disponibilizar aqui materiais de suma importância para cada um de nós. Feito então essas observações, vamos continuar. Nós paramos desse slide aqui no vídeo anterior e nós vamos continuar analisando aqui no próximo slide sobre o espírito no homem. É uma questão aí importante, né? O espírito no homem é uma entidade independente? Vamos ver aí se é isso. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, disse o apóstolo Paulo, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia, em nome do Senhor Jesus, reunido vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. 1 Coríntios 5, 3 a 5, na versão Almeida Revista e Atualizada. Então fica aí a pergunta para nós: o espírito de Paulo era um outro ser? Porque os defensores do dogma da Trindade, eles asseveram que o Espírito de Deus é um outro personagem da divindade, além do próprio Deus Pai. Então, nesse caso aqui, será que o Espírito de Paulo era um outro ser além de Paulo? Fica a questão aí, né? Para cada um refletir. Ou se Paulo estava falando dele mesmo, do seu espírito, no sentido de que ele estava em mente, em pensamento com eles. O outro texto aí, de Zacarias 12, verso 1, diz o seguinte: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Então, o espírito do homem está dentro dele mesmo. Não é uma outra entidade que depois, quando o homem morre, desencarna e vai para algum outro plano, né? Não é nada disso. O espírito do homem está dentro dele mesmo. A Bíblia diz que quando ele morre, esse fôlego, né, o espírito é o fôlego de vida,
ele volta para Deus. Em alguns momentos, como eu disse, ele dá a conotação de mente, né? Eu vou colocar mais uma vez aqui o texto que fala isso, a definição, para que vocês deem uma olhada. Então, como vocês viram aí, a definição de espírito, pneuma, em alguns momentos, ela pode significar também mente, né? Como no caso do texto acima aí, do apóstolo Paulo, onde ele, podemos substituir aqui, né? Mais presente em pensamento, ausente em pessoa, mas presente em espírito. Podemos substituir até por pensamento. Em pensamento, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infame, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu pensamento. Não é que Paulo estava em corpo em um lugar e o espírito dele saiu, desencarnou e foi lá para onde aqueles irmãos estavam reunidos. Não é isso, meus amados. Não é isso. Isso são teorias perniciosas, teorias espíritas, que são totalmente contrárias ao completo testemunho bíblico da palavra de Deus. Tá certo? A palavra de Deus não endossa esse tipo de filosofia, de pensamento. Vamos seguir adiante aqui então. O espírito no homem é uma entidade independente? Então temos aqui, né, todos esses textos para que vocês estudem depois por sua própria conta. Vocês podem dar um print nessa tela para estudar todos esses textos aí, ou pode dar pausa no vídeo e anotar, como for mais conveniente para você. E você obterá então a resposta a essa pergunta: o espírito do homem é uma entidade independente? Você vai ter a resposta aí em todos esses textos. Vamos para o próximo slide. Os 7 Espíritos de Deus. Apocalipse 1, 4 a 6, na Almeida Corrigida Fiel, diz o seguinte: João às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder, para todo sempre. Amém. Então aqui os defensores do dogma da Trindade, né, eles dizem que aqui é uma saudação trinitariana, porque aqui fala aquele que era, que é e que há de vir, que é o Pai, os 7 Espíritos, que é o Espírito Santo. Eles dizem aqui que o 7 é um número de perfeição, é um símbolo de perfeição, de plenitude. É isso que eles dizem, né? E Jesus Cristo é a outra pessoa aí, né? No caso da Santíssima Trindade, que eles dizem. Mas seria os 7 Espíritos de Deus uma referência a um personagem da divindade chamado Espírito Santo? Será que isso é verdade? Vamos estudar um pouco mais a respeito disso. Os 7 Espíritos de Deus. Mais um texto aqui em Apocalipse 4, verso 5. E do trono saíam relâmpagos e vozes e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Olha que interessante. Então, os 7 Espíritos não é um personagem que recebe adoração, que recebe louvor, que recebe glória. Se você estudar o livro de Apocalipse todinho, você não vai ver em nenhum momento o Espírito Santo sendo adorado, sendo honrado, sendo glorificado. Você vai ver Deus e o Cordeiro.
Você vai ver o Deus Todo-Poderoso, que é o Pai, e o Cordeiro. Só dois personagens você vai ver sendo adorado, honrado, glorificado. E aqui em Apocalipse 4, verso 5, nós vemos que os 7 espíritos ardiam 7 lâmpadas de fogo. Olha que interessante. Que são os 7 espíritos de Deus. Vamos ver um pouco mais adiante. Apocalipse 5, verso 6. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Olha que interessante. Então aqui nós já vemos um outro simbolismo, né? Falando a respeito do cordeiro, diz que ele tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus. Mas será que o Cordeiro, Jesus, ele tem realmente 7 olhos? Ele é um ser tão estranho assim que ele tem 7 olhos? Ou isso é um simbolismo de alguma coisa mais profunda que nós podemos entender estudando melhor a palavra de Deus? Vamos aprender um pouco mais a respeito disso. Ainda analisando sobre os 7 Espíritos de Deus, vemos em Isaías 11, 1 a 2, na versão Almeida Corrigida Fiel, o seguinte: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então, esses 7 olhos são 7 atributos que estariam no Cordeiro, naquele que seria da descendência de Davi, o Filho de Deus, que João disse, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que muitos reconheceram como filho de Davi, né? E proclamaram hosanas a ele, ao filho de Davi. Então esses são 7 olhos, né? São 7 atributos de Cristo, do tronco de Jessé aí, né? Do renovo, que é o Messias. Então é o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, Espírito de entendimento, Espírito de conselho, Espírito de fortaleza, Espírito de conhecimento e, por último, Espírito de temor do Senhor. Olha que interessante, né? Então, esses aí são os 7 Espíritos que estariam sobre o Cordeiro, né? Agora vamos ver aqui algo bem interessante. Ao chegar no céu, veremos 2 ou 3 pessoas na divindade. Esses homens aí do povo do advento, do povo que está pregando o advento de Cristo, que Cristo vai voltar e etc e tal, eles estão dizendo algo contrário ao que a Bíblia diz. Eles supostamente estão aí defendendo o está escrito, a verdade da palavra de Deus, mas estão ensinando coisas que não estão escritas. Ao chegar no céu, veremos 2 ou 3 pessoas na divindade. Vamos ver o que eles estão dizendo. O nosso Deus não é um Deus solitário. Nosso Deus é um Deus pessoal, um Deus próximo, um Deus que nos ama. E sabem o que eu fico assim mais emocionado? É saber que Deus escolheu ter iguais para se relacionar. Deus não é um Deus egoísta, um Deus solitário, onde todos são menores do que Ele. Deus trabalhou para que Ele mesmo pudesse existir, sendo 3 e ao mesmo tempo 1. Eu e você só conseguiríamos entender perfeitamente
o que é um Deus trino no céu. Enquanto isso, eu e você devemos apenas acreditar. Isso é suficiente para você e é suficiente para mim. Vamos crer, vamos adorar esse Deus trino, continuaremos sempre monoteístas. Mas nessa relação linda que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo tem, podemos aprender muito sobre as nossas relações, inclusive aqui na Terra. Acredite, no céu você encontrará Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E você poderá adorar os três, mas crendo em apenas um único Deus. Esse é o está escrito. Falou, falou, falou e a Bíblia fechada. Aqui, ó, a Bíblia fechada. Ele abriu durante o programa, mas nessa fala que ele disse, vocês percebem a tática que é usada. Eles colocam uma música de fundo para trabalhar o emocional. E aí ele começa a falar algumas palavras ali envolvendo emocionalmente, sentimentalmente o público, para que eles aceitem palavras de homens, e não está escrito. Nós vamos ver daqui a pouco, ao chegar no céu, se nós veremos 3 pessoas na divindade ou se nós veremos apenas 2. Mas vamos continuar aqui no próximo slide. Nós vamos ver mais um advogado aí das 3 pessoas, né? O que ele diz, respondendo essa pergunta. Ao chegar no céu, veremos 2 ou 3 pessoas na divindade. Vamos ver o que ele diz. Veremos a Trindade em uma única pessoa, ou seja, 3 em 1, ou veremos a Trindade em 3 pessoas distintas? O que a Bíblia fala sobre isso? Ele já agradece pela resposta. Obrigado, Cristiano, pela sua participação. Professor, se a gente sabe que há só um Deus, mas quando a gente vê lá que esse Deus é uma Trindade, a pergunta dele pode até ser lógica. Porventura Deus seria 3 em 1? Ou seria um ser diferente, tendo 3 pessoas? Ou serão 3 pessoas distintas, uma vez que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus? Veja, amigo telespectador, existiu lá pelo 3º século uma heresia chamada modalismo ou saberianismo, que ensinava que Deus é um ser e que Pai, Filho e Espírito Santo são 3 manifestações do mesmo. Nós não podemos aceitar essa heresia, isso é diabólico. E nós temos que nos fixarmos na doutrina bíblica sobre a divindade. A Bíblia apresenta claramente as pessoas da divindade como distintas uma da outra. Por exemplo, em João 17, verso 5, vou fazer aqui uma leitura para você ver como que ficaria o texto. João 17, 5, Cristo está orando e dizendo o seguinte: e agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Se Jesus fosse o mesmo Pai, olha que oração absurda. E agora, ora eu mesmo, glorifica-me junto a mim mesmo, com a glória que eu tive junto de mim mesmo antes que houvesse mundo. Ou seja, Cristo teria algum problema mental, se ele estivesse fazendo isso. É óbvio que ele está orando a outra pessoa. Outro detalhe interessante, em Mateus 3, 16 e 17, você percebe claramente que o Espírito Santo também é um ser distinto de Deus Pai e de Deus Filho. Diz o texto: assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz do céu disse: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Jesus é batizado, o Espírito desce no ombro dele na forma de uma pomba e do céu o faz mal. Eles são 3 pessoas totalmente distintas. Em João 14, 16, diz Paulo assim:
Então nós vemos aí respostas aparentemente corretas, né? Mas que não são corretas. Ele disse de coisas relacionadas a interpretações aplicadas a eventos aqui na Terra. Ele não mostrou nenhum texto bíblico que mostra que no céu nós veremos 3 pessoas. Não mostrou. E ele ainda deturpou um texto bíblico. Ele disse que o Espírito Santo pousou no ombro de Jesus, a pomba pousou no ombro de Jesus. Isso não está na Bíblia. Isso não está na Bíblia. Isso é uma invenção da cabeça dele. Eu não sei de onde ele tirou isso. Porque nem nos escritos de Ellen White está escrito. Mas vamos ver o terceiro vídeo aqui. Tem mais um, né? Onde de forma sutil aí, mais um pastor aí do povo do Advento, ele declara que no céu nós veremos, né, 3 pessoas. O vídeo ele já passou de 20 minutos, mas nós vamos ver mais esse vídeo. E no outro vídeo do nosso seminário, nós vamos responder essa pergunta aí ao chegar no céu. Se nós veremos 2 ou 3 pessoas, nós vamos responder não. Quem vai responder é a palavra de Deus. Eu não vou responder nada para vocês, só vou ler o que está escrito. O verdadeiro está escrito. Mas antes nós vamos ver aí no próximo slide, mais uma fala aí, né? Dos advogados das 3 pessoas. Olá, tudo bem? Nós estamos iniciando agora um estudo maravilhoso, um estudo que fala sobre uma esperança real. E para começar esse tema, eu estou aqui no deserto. Como você pode ver, esse deserto é impressionante. E foi exatamente nessa região onde Jesus foi tentado por Satanás, conforme está descrito em Mateus capítulo 4. Aqui aconteceu aquele episódio terrível na vida de Jesus, quando o inimigo pessoalmente veio tentá-lo. Mas, na verdade, esse grande conflito entre o bem e o mal começou no céu. O livro do Apocalipse, capítulo 12, verso 7, diz assim: houve peleja no céu. Outras traduções dizem: houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. E quando você vai para o verso 9, diz assim: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. 5 é atirado para a terra e com ele os seus anjos. Quando você vai para o versículo 10, está escrito: então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. A origem do mal começou exatamente com um anjo, que era um anjo perfeito, como todos os anjos eram perfeitos, com Lúcifer. Ele se rebelou contra o governo de Deus, e Deus teve que expulsá-lo do céu. Expulso do céu, ele veio exatamente para a terra e levou essa tentação para Adão e Eva. E o pecado entrou no mundo. De acordo com Romanos 5, verso 12, o pecado passou a todos os homens, porque todos, claro, nasceram como filhos de Adão e Eva. Então todos nós somos pecadores. Acontece que a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. E quando Romanos 6, 23 diz: o salário do pecado é a morte, nós ficamos
Depois que Jesus nasceu em Belém, percorreu por outras regiões, ele foi para a cidade de Cafarnaum, que fica exatamente na região do Mar da Galileia. E eu quero que você saiba um pouco mais sobre o que aconteceu em Cafarnaum, a vida de Jesus, como ele venceu a tentação, como ele venceu o pecado, como ele venceu a morte e como ele te deu chance de viver outra vez e viver eternamente com Jesus, com Deus, com o Espírito Santo no reino dos céus. Com certeza, o nascimento de Jesus nessa terra foi o nascimento da nossa esperança. Ou seja, Jesus Cristo é a esperança real para mim e para você. Eu te convido a ir comigo à cidade de Cafarnaum. E agora, tá certo isso aí? De viver no reino do céu com Deus, com Jesus Cristo, com o Espírito Santo. Será que isso está certo? Mais uma vez, um fundo musicalzinho foi colocado. Aquela coisa do sentimentalismo. Sentimentalismo abstrato. O sentimentalismo baseado em conjecturas. Será que realmente vamos no céu? Viver no reino do céu com Deus, o Pai, com Jesus Cristo e com o Espírito Santo? Assista o próximo vídeo do nosso seminário e você saberá se realmente é isso ou não. Aguarde e você então vai saber se o que esses homens estão defendendo é realmente o verdadeiro está escrito ou se são teorias de homens ou doutrinas de demônios. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Dê o like aí se você gostou. Se você não gostou também, tanto faz, pode dar o dislike, fica a seu critério. Deixe aí seus comentários. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.